Boa noite, João Guilherme, Flamengo TV. Amanhã é um jogo contra o Los Angeles, que o Flamengo já está classificado como o primeiro do grupo. É uma partida que você trabalha com uma possibilidade de dar oportunidade a jogadores que atuaram pouco ou ainda não atuaram. Por exemplo, o Alexandro ainda não fez a sua estreia nessa Copa do Mundo de Clubes. É essa a sua linha de trabalho para essa partida, Felipe? Boa tarde. Vamos esperar amanhã para saber exatamente quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas o nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito, responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso. Jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida, e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Felipe, boa noite, Marcelo Correia da TV Globo. Você como jogador, acho que fez uma pré-temporada aqui, né, com o Flamengo, fez a Florida Cup de 19, você ainda não estava, você chegou depois. Como treinador, você veio esse ano, você percebeu certamente no contato com os torcedores o tanto de saudade, de amor contido que eles têm aqui, né? Pela distância do Flamengo e a possibilidade que é rara de ver o Flamengo. O que você espera de diferente desse torcedor que vai vir à arquibancada do estádio aqui que a gente está falando amanhã? Não espero outra coisa a não ser ver a torcida do Flamengo que eu sempre vejo nos jogos, que faz a diferença, que a torcida do Flamengo que sente que está sendo representada pelos jogadores que estão correndo dentro do campo e que apoiam em todo momento. Como eu já falei na outra coletiva também, desde que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu nunca viajei para algum lugar e não encontrei um flamenguista. Sempre encontro um torcedor em todo lugar que eu vou do mundo. Então, nos sentimos acompanhados, nos sentimos apoiados e esperamos correspondê-los. Buenas tardes, en español. Somos de D Sports Ecuador y queremos saber cómo lo va a usar a Gonzalo Plata. Lo ha hecho jugar de algunas posiciones, es un jugador versátil que le puede ofrecer mucho, pero ¿cómo es la mejor forma de usarlo a Gonzalo Plata? Bueno, Plata es un jugador importantísimo para nosotros. Primero, es tan bueno que puede jugar en todas las posiciones de ataque, ¿no? Por dentro, por fuera, en izquierda, en derecha, y de delantero, y de falso 9, y de punta, atacando el espacio. Entonces es un jugador muy bueno, con la cual estamos muy contentos con él, con su rendimiento, pero creo que su mejor posición, su mejor versión sería por dentro, ¿no? Donde se siente más cómodo, una especie de media punta interior ahí que juega entre líneas, donde mejor se mueve, más cómodo se siente, pero tiene condiciones de hacer todas. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você é um profissional que passou a maior parte da sua carreira na Europa, né? E você tem algumas atitudes como técnico que lembram técnicos com os quais você trabalhou, especialmente na questão de não repetir time, de montar a equipe em função do adversário do que você acredita, e você fez isso na sexta-feira com muito êxito. No Brasil há muito conservadorismo ainda com relação a isso, entre nós da imprensa e torcida. Se você não tem um 11 titular, se você muda, e muita gente questionou, por que não joga o Léo Ortiz, por exemplo? E deu certo. Você acha que o jogo de sexta-feira torna menos difícil para você a missão de romper essa barreira desse conservadorismo com relação a não ter um time que se repete sempre e alterar de acordo com as suas ideias, convicções e seu plano de jogo? Não, eu entendo como você falou, né, esse conservadorismo, né? Eu entendo isso, porque sempre que um torcedor ele olha para a equipe, ele sabe o nome, ele consegue escalar um time titular lendário, não um time titular histórico que foi campeão, então sempre é um time base, né? Eu sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito primeiro da concorrência interna entre os jogadores, saberem que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar, que o nível é muito alto deles, e depois nesses momentos que um pode estar um pouco melhor que o outro,
e também em função do plano de jogo eu tenho minhas convicções e aí eu sou capaz sim de abrir mão de alguma peça pela convicção que eu tenho do que eu acho que pode dar certo. É minha forma de trabalhar, né? Então, já repeti, nosso time já teve uma base ano passado, até mesmo se vocês podem escalar o time que foi campeão da Copa do Brasil perfeitamente ano passado, mas esse ano sim, é verdade, com todos disponíveis no elenco, é um elenco muito forte e muito heterogêneo, porque são jogadores versáteis que jogam em várias posições e dão com características diferentes que dão possibilidades diferentes também para a gente poder afrontar cada adversário que vem pela frente. Felipe, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Hoje nós recebemos a informação que o Nico voltou a sentir dores no joelho, que embora ele não tenha uma nova lesão, ele não estará disponível nesse momento. Você acredita que ainda é possível o Nico ganhar minutos nesse Mundial? Vai depender muito do caminho do Flamengo e como ele está, né? Porque imagino que, vivendo aqui esse ambiente, a expectativa para ele fosse muito grande de poder estar em campo também. Obrigada. O Nico teve uma lesão séria naquele jogo que ele se machucou, não lembro agora do adversário, se foi o Bahia. Bastante tempo atrás, uma lesão séria na qual a gente pensou que nem viria para cá, né? Mas foi uma recuperação bastante rápida, estava muito perto de voltar e simplesmente essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que ele está fazendo tudo o possível para estar disponível, é um jogador muito importante, que nos dá uma dinâmica e uma vantagem qualitativa muito grande quando ele está no campo e esperamos que ele possa se recuperar, porque precisamos dele disponível. Felipe, aqui, Thiago Damaral, ESPN Brasil. O jogo de amanhã, o Flamengo já está classificado, nós vimos hoje na Zona Mista alguns jovens já falando. É também uma chance de você, conseguindo rodar o elenco, colocar mais esses jovens, dar a eles palco como do tamanho de um Mundial de Clubes para jogar? Qual a importância de ter esse palco para esses jovens? Não, eu vou fazer uma equipe que possa ser competitiva, que a gente possa ganhar e em função do que aconteça, do meu plano de jogo e também do que aconteça durante o jogo, claro que se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, está sendo uma competição muito, muito, muito especial para todos nós, treinadores, os jogadores e também os torcedores. E acredito que para vocês também, vocês estão vivendo um momento especial aqui nessa primeira Copa do Mundo de Clubes. Com certeza eu gostaria de colocá-lo no campo, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, e sempre colocando a equipe acima de tudo. E depois, individualmente, se eu puder ajudar alguém, com certeza farei. Por acá, Felipe Luis, para México, saludos. El Mundial de Clubes, la sensación que te ha dejado, se dice que puede ser cada 2 años. Brasil ya alzó la mano para ser candidato. ¿Te encantaría que se siga efectuando este Mundial de Clubes pues cada 4 años, cada cuándo? Gracias. Sí, para mí es un privilegio, es un orgullo muy grande poder estar aquí en ese Mundial, representando al club que soy aficionado desde pequeño. Y está siendo una experiencia increíble ver partidos completamente diferentes que nunca estamos acostumbrados a ver y rivales muy potentes, poderosos en dificultades, ¿no? Entonces está siendo una experiencia muy, muy especial, además de que es una organización maravillosa, está todo perfecto, o sea, no hay ninguna queja de nada y estamos encantados de poder estar aquí y espero que haya más y que más personas, más clubes puedan tener este privilegio que estamos teniendo nosotros. Tabela, já pensando também na próxima fase da competição. Obrigada. Uma boa pergunta, porque eu sempre penso que se os jogadores não entram concentrados ou motivados o suficiente, porque eu não os mantive concentrados ou não dei o valor ao jogo que o jogo necessitava. Nesse contexto do Mundial, é uma oportunidade única deles estarem aqui, eles estão competindo entre eles, a gente tem uma responsabilidade, queremos ganhar esse jogo também para chegar com mais confiança aí nas oitavas, então assim, a motivação ela está muito clara, né? Para poder fazer um grande jogo. O nível de concentração vai existir porque, como o teu companheiro mesmo falou aqui, existem milhares de torcedores que seguem e vão estar no estádio motivando a equipe e vai elevar isso muito o nível de concentração. Então, eu não espero outra coisa senão ver
o meu Flamengo que eu vejo, que eu estou vendo nesses outros jogos aqui dentro do campo amanhã. Oi, Felipe, tudo bem aqui atrás? Marcelo Marinho, da Litoral News. Se a gente for comparar a reação dos jogadores do Flamengo com outros times que tiveram resultados positivos contra europeus, a gente vai perceber que a reação dos teus jogadores foi bem mais contida. Até na zona mista a gente teve a oportunidade de conversar com o Alacian. Eu perguntei se foi diferente. Ele não, foi como uma vitória do Campeonato Brasileiro. Você acha que isso traduz um aspecto que o time está maduro para essa sequência de competição? Isso traduz algo, uma comemoração não eufórica, mais contida dos teus jogadores, mesmo depois de bater o Chelsea por 3-1? Nas imagens que eu tenho de câmera aberta, eu vi a comemoração, todos eles juntos, se abraçando, o grupo, os reservas, os titulares, até mesmo o staff se abraçando. Então eu vejo muito mais uma comemoração coletiva do grupo que está fechado, que está, não sei se 2 semanas já aqui, 10 dias aqui fechados, treinando todos os dias juntos, convivendo juntos. Então eu vi muito mais uma comemoração de grupo, na frente, do lado do torcedor, na verdade. Então, do que para fora, nem extrapolamos, nem comemoramos de menos. Não acho que tenha tido nenhum tipo de mensagem nessa comemoração, senão simplesmente eu vejo o meu grupo muito unido. Isso é o que eu olhei dessas imagens e que me deixaram feliz. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, você falou agora há pouco, né, sobre a importância do Mundial, de você poder também dar uma rodagem maior dos seus jogadores. Eu queria te perguntar sobre um jogador específico, que foi até bastante utilizado no começo do ano, depois acabou ficando um pouco mais no banco, que é o Juninho. O Juninho que teve a sua importância na Libertadores, na fase de grupos, mas que a gente sabe que não vive uma grande fase. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de talvez poder dar uma minutagem para ele, se você pretende utilizar ele nesse jogo, para talvez ganhar uma confiança que ele talvez esteja precisando. Obrigado. Bom, o Juninho, como todos os outros, está trabalhando forte, está trabalhando bem para poder apresentar, né, o futebol que esperamos dele. E amanhã, se tiver uma oportunidade de ele demonstrar a qualidade que ele tem, é uma boa oportunidade, né? Então, vamos esperar amanhã para a gente poder ver se ele pode ter minutos e aí sim a gente poder ver mais da qualidade que o Juninho tem. Hi, Coach, in English. A lot of Brazilian people live in Orlando and in the Central Florida area. How exciting is it, the atmosphere tomorrow, what you think it will be, and will it feel like a home match for you? Well, a lot of Brazilians here, a lot. It's a special city for all the Brazilians, and but as I said to our colleague, everywhere we go, we feel that we have supporters with us all around the world, because we have a lot of fans. So especially in this city, we know that's going to be a lot of supporters from us. Our support is going to be here, and they're going to cheer for us, and this helps a lot in the way we play. So we expect a beautiful stadium and beautiful atmosphere tomorrow. Oi, Felipe, tudo bem? David Sharp, coluna do Fla. Pergunta bem objetiva aqui, já que o Flamengo já está classificado em primeiro. Muito se fala das oitavas de final. Quem o Flamengo vai pegar, né? Se vai ser o Benfica ou se vai ser o Boca. De fato, são 2 grandes clubes, o Flamengo também, são 3 grandes clubes que podem se chocar. E tem a questão da torcida, porque o Flamengo deu um show. A torcida do Flamengo deu um show também fora de campo, a torcida do Boca também fez isso contra o Bayern. Aí qual é a sua expectativa? Quem seria melhor para pegar, se é que dá para dizer assim? A expectativa para qual confronto você espera pegar? Está bem aberto, né? Já temos os nossos analistas separando imagens, tanto do Boca como do Bayern, como do Benfica. E eu só penso no Los Angeles. Como treinador eu só posso pensar no Los Angeles, não posso ir além disso. Boa tarde, Felipe. Chico Moedas, Casa TV. Dada a importância das 2 vitórias na fase de grupo, né, e a classificação já garantida para as oitavas, amanhã a gente enfrenta o LA, né, a gente tem a possibilidade do Benfica. Você tem observado na competição, para além das questões táticas individuais de cada time, alguma característica determinante por região? Enfim, se enfrentar um sul-americano, de repente um jogo mais aguerrido, no sentido pela disputa histórica,
o europeu por uma questão tática? Você percebeu alguma dessas características por região? Boa pergunta, boa pergunta. Teria que pensar um pouco mais para te responder tão rápido aqui, mas mais do que nas regiões, eu acredito que cada equipe tem uma característica, cada equipe tem jogadores com característica, um treinador com uma ideia e com um modelo, porque se você vê mesmo os brasileiros, nós somos completamente diferentes na forma de jogar, os 4. Então vai muito isso da característica dos jogadores que tem, do que o treinador pede para os jogadores, para a gente encontrar. É verdade que os europeus, você vê muito mais essa obediência tática, né, dos europeus, talvez do que em outras equipes, mas vimos equipes muito bem trabalhadas de todo o mundo aqui, e por isso que eu acho que esse campeonato é tão especial. Estamos vendo aqui estamos tendo uma oportunidade de ver jogos que nunca veríamos, ou somente em amistosos, que não tem o mesmo conceito. Agora a gente está jogando a nossa vida aqui, então estamos vivenciando essa experiência que é maravilhosa, e vou pensar um pouco mais nessa tua pergunta, na próxima coletiva eu te respondo. Beleza? Beleza. Fechou? Obrigado. Thank you. Muito bem, então essa foi a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que você acompanhou ao vivo aqui na Flamengo TV, a mais querida. Ele agora cumprimenta aqui o Diego Alves, né? Companheiros de Flamengo, fizeram história no Flamengo. O Diego que está por aqui na Copa do Mundo.